E você sabia, gente, que muitas das nossas dificuldades pessoais ou mesmo de relacionamento surgem de problemas no nosso sistema familiar? É isso mesmo. Muitas vezes a gente incorpora o destino de outra pessoa que vive ou que viveu com a gente no passado de forma inconsciente. E para se livrar desse peso que a pessoa acaba carregando, existe uma técnica chamada constelação familiar, que não tem nada a ver com astrologia não, viu? Ou algo desse tipo. Quem vai explicar melhor pra gente é a Maristela Borges de Lima, que é consteladora familiar. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com você, com a tua equipe, viu? Já viu que é animado, né? É muito prazeroso, a cumplicidade que vocês têm, viu? Que muito bom, bacana. Que bom, a gente passa essa energia para os nossos convidados, que a gente quer que chegue lá do outro lado da telinha também. Agora me conta uma coisa, o que é essa tal da constelação familiar? Então, é uma ferramenta, né, que surgiu com Bert Hellinger, lá na Alemanha. Bert Hellinger ainda vive, ele tem 94 anos e é um ex-padre católico. E ele, através da observação, né, percebeu movimentos muito diferentes entre comunidades. Por exemplo, ele foi para a África do Sul como missionário e observou que as tribos Zulus, elas tinham determinado comportamento que não é usual, ou seja, era uma tribo que dificilmente adoecia. E ele foi observar o porquê disso, e observou costumes, hábitos, até, como a gente diz, cerimônias, porque os índios são muito ligados a cerimônias, rituais, né? Rituais, né? E disso nasce um novo estudo. Então ele envolveu muitos princípios, né, para chegar. Avalia o quê? Porque a gente fala em constelação familiar, a gente já imagina o céu, né? Mas não tem nada a ver com astrologia. Nada. Avalia o quê da pessoa? A árvore genealógica? Ela entra, né? Porque você, querida, você tem 50% de carga genética do pai e 50% da mãe. Então você é a fusão dos dois. Só que o engano, a ilusão que nós temos é que nós funcionamos de uma forma independente de pai e mãe ou sistema familiar. E, na verdade, na hora que houve a fecundação, né, onde começa uma nova criação, no caso nós, né, nós também trazemos toda a informação da nossa linhagem. Por exemplo, a criança que ela é separada do pai, ou ela é separada da mãe, ou por abandono, ou por outra questão qualquer, ela tem uma dificuldade imensa depois quando ela vai para a própria vida dela, né? E quando ela é tratada de uma forma individual, ela tem uma certa recuperação no processo. Mas observando o movimento sistêmico da própria criança, nós observamos uma grande influência no comportamento dela. E se na terapia isso não é olhado, observado, dificilmente chegamos a uma libertação de alguma dor, de algum vício, até anomalia orgânica, sabe? Então ela é uma ferramenta hoje utilizada não só com os terapeutas, né? O judiciário acabou adotando essa ferramenta na própria sistema familiar, na vara da família, né? Então hoje já existe o direito sistêmico, né? Tem nas próprias organizações, nas empresas, o familiar, que é a terapia, por exemplo, no meu instituto mais procurada hoje, né? Para resolver emaranhamentos de qualquer espécie. Quando que a gente percebe, por exemplo, que isso acaba influenciando em outros relacionamentos, que não só na família, mas seja no âmbito pessoal, mas também às vezes na empresa, às vezes no âmbito financeiro, né? A pessoa não consegue desenvolver, isso influencia? Isso, mas ela traz o primeiro sistema, que é o familiar. Mesmo que ela deixe a família, sempre está ligado, então. Está conectado. Não tem como dizer, você não vai levar o teu sistema com você. É uma ilusão pensar que você tem um poder de decisão só seu. A gente percebe cada vez mais que as tuas decisões estão tendo influência com o que houve no passado, na geração passada. Isso significa o quê? Tratar traumas, tratar rejeições, tratar perdas? Exato, nessa direção, né? Que aí a gente não explora só o indivíduo como pessoa, a persona que nós chamamos, nós olhamos o contexto ao qual ele está inserido. Por exemplo, né, uma coisa que as pessoas ficam nos
perguntando, o câncer, né, tão em voga agora, ele pode ser sistêmico, ele vem de linhagens anteriores? Sim, quase que na totalidade. Eu não posso dizer na totalidade, mas tem uma influência muito grande. Por isso que a medicina alopática, né, ela pergunta sempre se você tem casos de câncer na família, né? Então, o que acontece? Muitas vezes repetimos padrões inconscientes que levam uma doença tão agressiva como o câncer, né? Na verdade, nós não descartamos a medicina alopática, porque ela é necessária. Claro. Mas, em termos investigativos, emocionais, é que a constelação atua. Entendi. Então, ela te ajuda muito a compreender o processo e fazer alguns desligamentos. Trabalha na raiz do problema e não só solucionar ele, né, na outra ponta, vai lá na raiz. Frida, obrigada por estar aqui com a gente. É o que a gente fala, ontem a gente falou sobre cuidar da saúde da mente, parte daí também. Ai, com certeza. Não é? Eu quero agradecer, viu, querida, pela oportunidade e de ter te conhecido e essa equipe maravilhosa aqui. Obrigada, o prazer também é nosso. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigada.